Pastor Jair. Amém? Vamos orar por ela? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida da sua filha e pela vinda dela a esse lugar. Que o Senhor tenha marcado, Pai, esse dia, esse horário na sua agenda para trabalhar por meio da sua filha nesse lugar. Que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser esteja totalmente ligado àquilo que nós vamos ouvir essa noite. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa edificar as nossas vidas essa noite através da vida da tua vida. A unção, tua graça, o seu poder repouse como tem repousado sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Oi. A paz do Senhor, queridos. É uma alegria poder estar aqui nessa noite com vocês, né? Como o tio Renato já iniciou falando, né? Para mim, hoje está sendo uma experiência muito diferente, porque a gente está acostumado a sair para pregar direto, mas ele falou para mim assim: eu quero que você vá hoje e dê um testemunho. E aí, quando ele me falou isso, eu falei assim: meu Deus, tanto tempo, e eu nunca tirei um tempo, nunca separei um momento para estar assim testemunhando de tudo que Deus fez na minha vida. E aí eu comecei a separar o tempo e eu falei: meu Deus, é muita coisa, eu preciso pensar o que eu vou falar. Então, eu precisei pensar correto, e a gente precisa saber aquilo que a igreja precisa receber, aquilo que as pessoas que estão aqui precisam receber. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu louvo e glorifico a Deus por estar aqui nessa noite. Trago um abraço do meu esposo, o pastor Cláudio, que não pôde estar comigo hoje porque está trabalhando nesse plantão. Vai estar pegando o plantão agora às 7h30. Mas nas próximas vezes, se Deus quiser, ele estará aqui comigo, amém? Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 32. 1 Samuel 17, 32. Diz assim: Davi, o título, dispõe-se a pelejar contra os gigantes. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes
e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 cestos do ribeiro e pôs-o ao longo do alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Amém, queridos? Eu quis iniciar com esse texto porque quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo Davi se colocando diante do gigante. O gigante estava ali, afrontando o exército, afrontando o povo, e Davi, em determinado momento, ele decide, por tudo aquilo que teria, quem vencesse aquele gigante, ele toma uma decisão de estar ali à frente e se colocar diante do gigante para enfrentar. Só que quando eu trago isso para as nossas vidas hoje, eu vejo que todos nós enfrentamos gigantes diariamente. Todos nós temos nossos gigantes que temos que enfrentar. Porém, alguns gigantes são colocados diante de nós. Outros somos nós que nos colocamos diante dele. Eu vou desmembrar tudo isso no decorrer da mensagem. E eu vejo, quando eu olho para Davi, uma preparação de Deus na vida dele. Davi estava sendo preparado por Deus para aquilo que Deus tinha para ele. Ele não sabia, ele não tinha conhecimento, mas quando a situação chega, ele vê que Deus já o estava preparando. Quando ele vira para Saul e diz assim: mas espera aí, Saul, eu apacentava as ovelhas do meu pai. Vinha o leão, o urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía, eu queria, eu lutava com ele. Isso era Deus preparando aquele homem para aquilo que ele ia ter lá na frente. E a gente não entende, às vezes, na nossa vida, que as fases que estamos passando, que as fases que vivemos, que as fases que estamos vivenciando, são preparações de Deus para aquilo que Deus tem lá na frente da nossa vida. Eu quero iniciar falando que o meu testemunho é quando eu começo a contar a minha história. Eu não sou uma pessoa nascida no lar evangélico, eu não sou uma pessoa que fui criada dentro de uma igreja evangélica. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se converter, de uma família de pessoas católicas, de uma família de pessoas também espíritas, onde Deus, pela sua infinita misericórdia, olhou para mim, achou graça e decidiu que eu seria a primeira. E quando eu me converti, eu não vim por um amor, eu vim por uma dor. E muitas das vezes a gente não entende por que Deus arranca algumas coisas ou pessoas da nossa vida. Mas Deus, quando Ele arranca, é porque lá na frente Ele tem algo para fazer. E quando Ele arranca pessoas da nossa vida, é porque Ele sabe que o que Ele tem para a nossa vida lá na frente, aquela determinada pessoa, ela não vai conseguir, ou ela vai te impedir daquilo que Ele tem. E aí, com a permissão de Deus, essa pessoa sai. Na hora, eu não entendia isso. Na hora, eu não compreendia. Eu confesso que eu demorei muito tempo a compreender isso. Mas depois eu vi que era Deus na minha vida. E quando eu comecei, foi muito interessante que eu comecei a ir numa igreja, né? Eu comecei a caminhar numa igreja, e essa igreja, a irmã me convidou para ir nessa igreja, e eu cheguei na igreja e eu tinha pavor de Assembleia de Deus, por causa de algo que já tinha acontecido anteriormente. Mas eu estava passando por uma luta muito grande, e alguém falou para mim assim: olha, vai
ela foi tão gentil. Ela orou, senti tanta paz no meu coração. E ela falou assim, vem aqui na igreja. E eu fui na igreja, mas eu nem perguntei qual era a igreja dela, eu fui. E no dia quando eu desci para ir para a igreja dela, a minha casa ficava numa escadaria, eu desci, eu ainda era católica, eu ainda frequentava a igreja católica, e eu encontrei com uma senhora que fazia oração nos lares, e eu virei para ela e falei assim, olha, eu estou passando por uma grande dificuldade, será que a senhora podia ir lá fazer uma oração na minha casa? E ela falou, posso sim, eu vou ver na minha agenda e daqui a 3 meses, mais ou menos, eu devo estar indo na sua casa. Aí eu olhei para ela e falei assim, 3 meses? Aí ela, 3 meses, eu vou ver lá e depois eu mando um recado para você. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu subi, indo para a igreja, que a irmã tinha me convidado, pensando, 3 meses? Mas eu estou com um problema agora. E ela só vai daqui a 3 meses na minha casa. Mas enfim, eu fui para a igreja. E aí, quem conhece, o Renato conhece a igreja que eu congreguei, ela fica assim no cantinho da rua, ela não fica na beira da rua. E eu lá fui, procurando o local, e quando eu cheguei na porta, assim, que eu olhei para a igreja, eu falei, ai meu Deus, é uma assembleia, vou voltar. E quando eu dei um passo para trás para voltar, a irmã de lá de dentro gritou, Jaira, pode entrar. Eu falei, não tem como voltar, eu vou ter que ir. E aí eu entrei na igreja, não tive como voltar, e eu já entrei assim, eu não gosto de assembleia, porque eu tinha, como se diz hoje na gíria do povo, um ranço, por causa de algo que tinha acontecido. Mas quando a gente tem essas coisas conosco, é justamente para esses lugares que Deus nos leva, para quebrar essas coisas dentro de nós. Porque não é porque num outro lugar eu fui maltratada, mal recebida, que ali eu também seria. E quando eu entro ali, eu fui tão recebida. Eu participei de um culto de consagração, foi uma maravilha. E quando chegou no final, eu me despedi daquelas pessoas. E quando eu estava virando as costas para sair, a irmã virou para mim e falou assim, Jaira, eu falei, oi, você mora aqui perto? Eu falei, moro logo ali embaixo, desceu, subiu. Aí ela falou assim, eu posso ir na sua casa fazer uma oração lá? Aí eu falei, pode. Aí eu na minha cabeça, ela vai daqui a 3 meses também? Aí eu falei, pode. Aí ela, eu posso ir hoje? Aí eu olhei para ela assim e falei, hoje? Ela falou, hoje eu quero estar na sua casa. Gente, a gente não entende assim o agir, o mover de Deus, quando Deus prepara as coisas para nós. Eu saí dali daquele lugar tão maravilhada, eu saí dali daquele lugar tão impactada, eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia nada, mas eu saí maravilhada, porque ela quis atender naquele momento uma necessidade que estava no meu coração e que eu não falei para ela aquilo que eu estava precisando. Eu fui para casa, dei aquela faxina de dona de casa que a gente dá rápido, limpei tudo, preparei café, liguei para tio Renato, porque nesse período eu já estava conversando com ele, contando para ele do que estava acontecendo. E aí eu vou abrir um parênteses para dizer que às vezes a gente tem pessoas na nossa família que servem a Deus, somos nós, e às vezes até a gente tem alguns parentes que são distantes, que não se aproximam, que não chegam, que não, por algum motivo, talvez porque você seja diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando o negócio aperta, quando o negócio fica difícil, quando a mão de Deus começar a entrar para agir, é a você que Ele vai procurar. É a você que Ele vai, é até você que Ele vai. E naquele dia, anteriormente, quando tudo começou a acontecer, eu já tinha procurado Ele. Eu já tinha contado tudo o que estava acontecendo. E aí eu corri para casa, limpei a casa, preparei um lanche, porque a irmã viria na minha casa, e nunca uma irmã tinha ido na minha casa. Mas aí depois me bateu aquele negócio, o que eu vou falar quando a irmã chegar?
Eu não sou evangélico, o que eu vou dizer para ela? Como é que vai ser? Essas coisas que a gente pensa, né? E aí eu liguei para o tio Renato e falei, tio, o senhor pode vir aqui? Porque ela é crente e eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou falar. E ele falou, não, minha filha, eu vou sair do trabalho e dou uma passadinha aí. Era mais ou menos o horário, né? E, gente, eu quero contar para vocês algo de sobrenatural que aconteceu naquele dia na minha vida. Porque eu fui para casa, eu limpei a casa, eu dei faxina, eu preparei tudo de melhor. Mas quando aquela mulher entrou na minha casa, que eu olhei para ela, eu vi um brilho tão grande nela. Eu vi algo que reluzia nela, tão grande, e ela era uma pessoa muito simples, mas ela brilhava tanto. E quando eu olhava para a minha casa, que eu tinha dado a faxina, eu via a minha casa tão suja, eu via a minha casa tão podre, eu via tudo sujo dentro da minha casa. Eu acho que eu nunca contei isso para o Senhor. Eu via tudo sujo dentro da minha casa. E eu vou confessar para vocês que eu não prestei atenção em uma palavra do que aquela mulher disse. Porque eu olhava para ela, via aquele brilho nela. Eu olhava para minhas paredes, eu olhava para o meu chão, eu olhava para tudo, eu via tudo tão sujo. E eu falava assim, quando ela foi embora, eu vou dar outra limpeza. Porque minha casa está tão suja, mas ela brilhava tanto quando ela entrou na minha casa. E aquela figura ficou guardada em mim. E quando ela foi embora, eu lembro que naquele dia eu virei para o tio Renato e falei assim, tio, eu tenho algo para te falar. Hoje Deus me deu uma palavra. E aí ele virou para mim e falou assim, qual palavra, filha? Porque eu abri minha Bíblia católica e Deus tinha me dado uma palavra. E eu virei para ele e falei assim, comecei a ler o texto, né? O texto era agradável para mim, né? Aí eu comecei a ler o texto, mas no dia eu não tinha lido o texto todo. Quando chegou de um pedaço para baixo, lá na Bíblia da Igreja Católica estava escrito assim, enquanto isso, você destrua as suas imagens de escultura. E quando eu li isso, eu parei, travei, né? Eu falei, essa parte eu não tinha lido, pensei, não vou continuar a ler para ele, não. Aí ele falou assim, filha, não para de ler não, ele com essa sabedoria dele, continua lendo, porque eu estou gostando do texto que Deus te deu. E aí eu continuei lendo, mas eu já com a voz embargada, querendo parar, ele, não, pode ler até o final. E aí falava sobre você quebrar os seus ídolos, se desfazer dos seus ídolos. E quando eu acabei de ler, eu olhei para ele, porque eu sempre perguntava, tio, o que o senhor acha? Eu olhei para ele e ele falou assim, filha, não preciso falar nada para você não. Você disse que Deus já falou com você. Então faça aquilo que Deus falou para você. Fica na paz, uma boa noite. Virou as costas e foi embora. Assim, gente, desse jeito, eu fiquei no vácuo 2 vezes. Primeiro com a irmã e segundo com ele. E eu entrei, parei, olhei para casa. Quando eu olho para casa, a casa toda limpa, tudo arrumado, tudo brilhando, tudo limpo. E naquela noite eu entendi que aquela mulher tinha uma luz, tinha algo nela que a minha casa não tinha, que a minha casa precisava ter. E que aquela sujeira que estava dentro da minha casa, ela não ia sair com faxina. E Deus começou a trabalhar dentro do meu coração. E ela foi embora e disse para mim assim, eu estou indo para o culto agora. E como ele me deixou no vácuo, eu corri, mudei minha roupa e falei, eu também estou indo para o culto. E era um final de semana de festividade na igreja. Eu fui na quinta, eu fui na sexta, eu fui no sábado. E eu amei estar dentro daquela igreja. Parece que todos aqueles dias foram preparados para mim. Aí naquele dia à noite eu conheci o pastor que me acolheu, que me abraçou, que me tratou como filha. E quando chegou no domingo de manhã, eu tinha que ir para a missa, porque eu era católica, né? Eu acordei e fui para a missa. E quando eu cheguei na missa, eu olhei e falei assim, aqui está sem graça. Eu não achava mais graça naquilo ali.
E eu fui embora para casa doida que chegasse 19 horas para eu ir de novo para aquele culto. Doida que chegasse o horário de novo para eu estar ali na igreja. E naquele dia Deus preparou um culto para que eu viesse aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quando eu cheguei em casa de noite, eu liguei para ele e falei: tio, eu tenho algo para te contar. E ele falou: conta, minha filha. Eu falei para ele: tio, eu hoje aceitei Jesus como meu Salvador. Mas a luta era muito grande, as batalhas eram muito grandes, os gigantes eram muitos. E ele falou assim um dia para mim: filha, eu vou com a tia Niceia aí, a gente vai orar aí na sua casa. E eu chamei mais um casal de amigos, e assim nós começamos a orar ali naquele lugar. E toda segunda-feira a gente se reunia para orar. Mas teve um dia que ele chegou com um CD, me entregou aquele CD e falou assim: prepara aí a ficha, a faixa tal, coloca essa faixa no final da oração. Éramos 5. Nós demos a mão, o som ficava aqui atrás de mim. Aqui estava a tia Niceia, aqui estava a Renata, e lá estava o tio Renato e o Roberto. E nós não largávamos as mãos. E oramos, e oramos, e oramos. Só que daqui a pouco, o louvor começou. E não foi o louvor que ele escolheu. Foi um outro louvor. E eu não botei minha mão para ligar. E quando o louvor começou, nós olhamos uma para a outra. Porque a gente sabia que a gente não tinha largado a mão uma da outra. A gente foi procurar quem tinha ligado o som. E eles estavam junto conosco de voltar. E o louvor começou. E quando o louvor começou, uma glória de Deus tão grande inundou aquele lugar. E aquele louvor dizia que esta casa será chamada casa de oração. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, dali começou a obra de Deus naquele lugar, onde nós nunca convidamos pessoas para irem. As pessoas no início batiam no portão e perguntavam se estava acontecendo uma oração e entravam. Aí depois, para não atrapalhar, a gente só deixava o portão aberto. E o senhor falou de 40 e poucos, eu lembro do dia de 35. E era tanta gente que não dava mais na minha sala. E eu comecei a abrir espaços dentro da minha casa. Eu tirei todos os móveis da minha sala. Eu cheguei os móveis para lá. E a gente sabe que nós que somos mulheres, nós temos uma vaidade muito grande com a nossa casa. A gente quer tudo bonitinho, a gente quer tudo arrumadinho, a gente quer um sofazinho no lugar, um tapetinho ali. Só que naquele momento eu não estava mais preocupada com isso, nada disso importava para mim. O que eu queria era ter mais espaço para colocar as pessoas que eu não convidava para ir, mas que o Senhor levava ali naquele lugar. E Deus fazia de uma maneira sobrenatural. Deus fazia coisas grandes. Um dia a gente estava ali naquele culto, estou preocupado com o horário. Um dia a gente estava ali naquele culto, e quando a gente estava ali, de repente entrou um homem que a gente não conhecia. E esse homem sentou ali no meio, e a gente ficou olhando porque ninguém conhecia ele. E aí ele virou no final do culto, Deus usou um irmão para dizer para ele que ele estava sendo curado ali naquele lugar. Que ele estava sendo curado de um derrame, de um infarto, de um AVC, não foi? Ele estava sendo curado de um AVC. E aí ele de short, de camisa, ele falou assim: eu posso falar? Aí o Renato falou: pode. Ele falou assim: olha, eu estava dentro da minha casa, eu comecei a passar mal, e eu vi que eu ia morrer. E quando eu vi que eu ia morrer, eu falei assim: eu vou correr para a igreja, que pelo menos eu vou morrer lá dentro da igreja. Mas aquele homem saiu daquele lugar naquela noite curado. E Deus fez tantos milagres naquele lugar. Ele iniciou contando os milagres. Mas eu confesso para vocês que o maior milagre que Deus fez foi na minha vida. Foi a transformação da minha vida. Porque quando eu conto hoje que eu sou pastora, eu acho que aquilo tudo que a gente viveu foi uma loucura. Era muito Deus na vida da gente. Porque você imagina começar um culto
cuidado com isso, tem que vigiar. Mas a gente estava totalmente engajado naquilo que Deus queria para a nossa vida. E eu a cada dia mais eu queria Deus. Eu via o sobrenatural de Deus ali na minha frente. Toda quinta-feira, toda segunda-feira, eu via o sobrenatural, porque hoje eu vejo quinta também. Mas eu via o sobrenatural de Deus na minha vida, ali na vida dos irmãos. E aquilo me alegrava muito, me deixava muito feliz. Você imagina você nova convertida, saber que Deus escolheu a tua casa. E o pior, eu não tinha espaço para abrigar as pessoas. Eu não tinha cadeira para colocar ninguém. As pessoas iam para o curso e a pessoa que ficava você sentadinho com você, está todo mundo em pé. Era em pé, eram 2, 3, 4 horas de pé. Não tinha cadeira para sentar. Não tinha cadeira para todo mundo. Era a graça infinita de Deus naquele lugar. Mas Deus marcou e escolheu aquele lugar para uma grande obra. E nós fomos os instrumentos que estávamos ali. Eu creio que se não fôssemos nós, Deus colocaria outro. Mas fomos nós os instrumentos de Deus para aquele lugar. E o mais interessante é que quando a gente começou tudo isso, houve um temporal e caiu uma árvore em cima da minha casa. Um temporal que destruiu tudo quanto é lugar. Na minha rua nenhuma casa foi destruída, só a casa que tinha o culto. A árvore caiu, destruiu o telhado, abriu o muro. Eu fiquei com o muro aberto, com o telhado destruído, casa antiga, chovia mais dentro da casa. Por quê? Casa antiga sem telhado, a chuva acabava, mas lá dentro continuava chovendo. E naquela época eu não tinha condições de fazer a obra ali. Mas Deus tinha um compromisso com aquele lugar. Deus tinha algo com aquele lugar. E tudo que a gente não tinha como fazer, Deus levava as pessoas para fazer para nós. Um dia um senhor chega lá e fala assim: eu vou fazer um banco de cimento para os irmãos sentarem. Eu tenho material lá em casa, eu vou fazer um banco de cimento ali, porque eu estou preocupado com esses irmãos tudo em pé. E aí ele foi lá para fazer um banco de cimento. E no coração dele, ele falou assim: eu estou fazendo um banco de cimento aqui, mas tudo que eu queria era poder consertar o telhado dessa menina, poder fechar esse muro, poder ajeitar tudo isso aqui e ajudar ela. Mas Deus, eu não tenho condições, eu estou desempregado. Se o Senhor me abençoar, eu prometo ao Senhor que eu vou ajudar a consertar essa casa aqui, esse telhado. Quando ele acaba de falar isso, o portão aberto, fazendo o banco, vem um homem e bate assim no ombro dele. Fala: se você é pedreiro? Ele falou: sou. Você tem tempo disponível para trabalhar? Tem, então vem cá comigo. Leva ele para a casa dele, chega lá e fala assim: ó, tá vendo todo esse material aqui? Eu chamei uma pessoa para fazer aquela obra ali, construir uma casa para o meu filho morar. Ele foi, esse menino, o pedreiro pediu material, eu comprei tudo, ele foi embora, estou com o material todo ali, constrói aquela casa para mim. E ele se ajoelhou no chão naquela casa e começou a chorar. Quando ele voltou, ele falou para mim assim: minha filha, guarda uma coisa no teu coração. Esse telhado e esse mundo serão fechados. Eu não tenho emprego há tempos. Eu estou limpando o quintal dos outros. Eu nem sabia disso. Mas hoje eu fiz um propósito com Deus aqui, fazendo um banco. E Deus acabou de me abençoar. Então eu vou abençoar esse lugar. Quando ele me falou, e ele realmente cumpriu com aquilo, ele abençoou aquele lugar, ele consertou aquilo ali, mas isso era Deus tratando. Um dia eu entrei na casa para orar por um jovem, porque aí eu era nova convertida, mas eu tinha uma sede de Deus, e eu conheci as irmãs lá do Pita, e aonde as irmãs iam, eu era nova convertida, eu ia atrás delas, porque eu queria ser igual àquelas irmãs. Eu queria orar como elas, eu queria pregar como elas, eu achava bonito aquilo. E eu andava colada nelas, onde elas iam eu ia. Aí acaba o culto, a irmã fala assim: ó, eu vou lá na casa de fulano orar por ele. Jara, você pode ir comigo? Sempre me chamavam. Jara, você pode ir comigo? Porque eu não sei se a esposa dele está em casa e eu não vou entrar lá sozinha. Vai comigo? Eu falei: vou. E quando a gente chega
lá na casa desse rapaz, a gente pega esse rapaz deitado numa cama, mal. E a gente começou a orar, ela orando por ele, a pastora Ana orando por ele, e daqui a pouco ele dá um salto da cama. A febre foi embora, e Deus começa a usar eles de uma maneira tremenda para as nossas vidas, para mim e para dela. E ele vira para mim e fala assim: prepara o teu coração, porque na segunda-feira que vem vai acontecer um milagre dentro daquele lugar, que vai ficar registrado no coração de vocês. E aí eu corri e liguei para o tio Renato e falei: ai, tio Renato, estaremos lá, vamos ver o que Deus vai fazer. E naquele dia já tinha um pregador marcado, né? Que o Michel ia trazer um pregador, a gente não conhecia, né, tio Renato? E chegou o pregador e pregou, e está pregando lá, uma maravilha, uma bênção. Daqui a pouco, a gente não tinha capaz, lembra? Saiu da sala, já estava lá fora, e começa a chover na hora da pregação. Chover, começou aqueles pingos. E aí ele vira e fala assim: olha, tem uma coisa, não levanta ninguém daí. Aliás, levanta quem não tem fé. Quem tem fé fica aí. Por quê? Eu não vou parar de pregar por causa de chuva. Deus, quem manda a chuva é o Senhor. E eu quero te pedir agora que pare a chuva aqui nesse lugar onde essas pessoas estão aqui assistindo essa pregação. Pode chover no vida inteiro, mas aqui nesse lugar Deus não vai chover. E os sem fé foram para debaixo da cobertura. Quem estava de chapinha foi para debaixo da cobertura. E eu falei: Deus, eu minha chapinha, eu não posso ficar debaixo da cobertura, eu tenho que ficar aqui por perto. Gente, daqui a pouco, aqueles pingos foram diminuindo. Mas quando a gente olhava em redor, e lá é alto, quando a gente olhava no redor, ainda bem que tem esse Renato aqui, ainda bem que a gente tem um para não deixar o outro mentir para quem estava lá. Quando a gente olhava em volta, gente, eu me desliguei do culto na hora, porque chovia tanto em volta, ventava tanto, mas naquele lugar não caía um pingo. E ele pegou o microfone e ele falava assim: você que está aqui no Pita, vem para cá agora, porque você precisa ver que aí na tua casa está chovendo, mas aqui, aonde a palavra de Deus está sendo pregada, não cai uma gota. E aí, eu vou dizer para vocês que o propósito de Deus, ele nunca é mesmo. Esse foi um dos milagres que Deus fez naquele lugar. Mas Deus começou a fazer um milagre na minha vida. Porque Deus mudou a casa, Deus escolheu a casa, mas quem estava dentro da casa era a primeira pessoa que precisava ser mudada. E quando eu falo de mudança, não era só a mudança de se desfazer das imagens, como foi falado no início. Existem coisas que precisavam ser tratadas aqui dentro. Coisas que a gente precisa tratar. Coisas que a gente precisa liberar. Coisas que a gente precisa voltar lá atrás. Coisas que a gente precisa se reconciliar. E Deus começou a fazer tudo isso na minha vida. Eu já era funcionária pública. Mas eu era funcionária pública ganhando tão pouquinho. E Deus começou a me exaltar no meu trabalho. Eu tinha um sonho de trabalhar em um lugar que meu pai, por ser amigo de vários políticos, já tinha pedido a todos os políticos que ele conhecia. E meu pai não conseguia me levar para trabalhar naquele lugar, porque naquele lugar só entrava com indicação política. Mas no dia que eu me converti, Deus realizou um sonho de me levar para aquele lugar. Porque Ele foi aquele que me indicou. Eu não tinha político nenhum, mas Deus me colocou naquele lugar. Eu fui um dia entregar um documento e a moça, quando me viu, ela falou assim: Jaira, eu olhei e falei: oi, tudo bem? Ela: tudo bem. Eu quero te perguntar, você quer vir trabalhar aqui? E eu olhei para ela assim, você sabe quem é? Eu olhei para ela e eu não acreditei. Eu falei: como é que é? Aí ela: você quer vir trabalhar aqui? Aí eu também falei assim: não vou falar para ela que você quer meu sonho de trabalhar aqui. Eu falei: aí ela falou assim: então eu vou te trazer para trabalhar aqui. Aí eu falei, eu pensei, mas aquilo era com indicação política, gente.
Mas eu entendi que quando você começa a fazer a vontade de Deus, Deus te coloca em lugares que você nunca imagina, sem você precisar de indicação de ninguém, sem você precisar de político nenhum, sem você precisar de nada. As pessoas começam a olhar para você e achar graça em você. E eu fui colocado naquele lugar para trabalhar. Lá eu pude abençoar muitas vidas, porque eu fui colocada num lugar onde eu tinha a oportunidade de ajudar as pessoas a conseguir contrato para trabalhar. E muitas vidas foram abençoadas ali naquele lugar. Pessoas desempregadas, pessoas que estavam passando por necessidade, começaram a trabalhar ali. E eu me alegrava naquilo. Eu me alegrava em tudo aquilo. Só que Deus, Ele nos confronta. Porque quando eu fui trabalhar ali, eu comecei, porque lá atrás eu tinha trancado uma faculdade. E quando eu fui trabalhar ali, eu comecei a atender as pessoas que lá atrás faziam faculdade comigo. Eu atendia todo mundo tomando posse em cargos que eu poderia estar melhores que o meu que eu estava naquele momento. E eu entendi que Deus estava fazendo tudo aquilo para me confrontar, sabe? Para eu parar e falar assim: ei, desperta para a tua vida, eu tenho mais para você, eu tenho algo de melhor para você. E aquilo começou a me entristecer, mas eu não deixei aquela amargura entrar no meu coração, porque muitos estavam conseguindo e eu não. Eu me levantei e eu voltei a estudar. E eu me matriculei num pré-vestibular público, depois de já ter entrado numa universidade federal, depois de já ter entrado numa universidade estadual, eu voltei lá atrás. Me matriculei num pré-vestibular, passei todo o processo de novo, sabe por quê? Porque quando você passa o processo primeiro e você não é aprovada, você precisa voltar lá atrás para fazer tudo de novo, sem ter vergonha. Porque lá na frente Deus vai te exaltar. Eu voltei, entrei para a faculdade, consegui entrar, tive bolsa, Deus me abençoou, eu me formei. E aí, quando eu estava formada, veio a oportunidade da minha vida. Minha chefe se aposentou e a vaga dela abriu. E ninguém ali tinha faculdade para poder concorrer na vaga dela, somente eu. E eu fui lá e comecei e todo mundo falava: não, você é preparada para isso. E eu acreditei, né? Fui lá, concorri. Só que, infelizmente, no dia que eu estava passando pelo processo seletivo, eu soube que por trás de tudo aquilo tinha uma armação e eu perdi. E eu não entrei. E eu fiquei arrasada. Não por não ter entrado, mas por saber que eu fui injustiçada. Isso dói muito na gente. E ainda por saber que eu fui injustiçada, quem entrou não me queria mais lá, porque eu já concorri com a pessoa e eu agora virei uma concorrente dela. Misericórdia, eu nunca iria fazer nada para atrapalhar o trabalho. E ela me tira dali e eu vou trabalhar em outro lugar onde sou muito bem recebida, onde sou muito bem tratada, porém não era um lugar que eu queria estar. Porém, eu não fazia aquilo que eu amava. E a gente precisa entender que quando a gente faz aquilo que a gente não ama, a gente precisa batalhar para ir fazer aquilo que a gente ama. Só que para fazer aquilo que a gente ama, eu precisava estudar muito para passar novamente com o uso público. E eu não me di esforço. Eu comecei tudo do zero, eu comecei a estudar de novo. Na minha primeira prova para o TRE, eu passei raspando. Depois veio a prova de Niterói, eu passei no final da fila. Depois veio a prova de Maricá, aí eu já passei no meio da minhoca, como eu falo para os meus alunos. Já estava ali no meio. Falei: epa, vou ser chamada. Fui chamada para trabalhar em Maricá, onde eu trabalho até hoje. Deus me honrou, me tirou dali, me levou para um lugar melhor, um lugar de excelência na minha vida. Saí, e esse ano agora, eu peguei e falei assim, abri um concurso de São Gonçalo, eu falei: vou lá, vou fazer, né? Vou fazer. Quando eu fiz a inscrição para o concurso, para honra e glória do Senhor, passei em primeiro lugar. E agora eu estou nessas duas prefeituras. O que eu quero dizer para você
é que quando eu fiz tudo isso, eu já tinha 40 e tantos anos. Não vou falar quantos. Mas o que eu quero dizer para você é que não é tarde para a gente lutar por aquilo que a gente quer para a nossa vida. Não é tarde para a gente arregaçar a manga e ir lá e fazer. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Se Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de vocês também. E aí, nesse meio, eu vou voltar lá atrás um pouquinho, antes de eu entrar para Maricá, que a minha vida já estava começando a se estabelecer. Aquele ponto de pregação tinha virado uma igreja. Eu relutei muito para aquilo ser uma igreja, porque eu não queria estar à frente de ministério, eu não queria ter chamado, eu não queria ter nada disso, mas eu já não aguentava mais fugir, eu já estava igual Jonas. Para onde eu ia, Deus me cercava, para onde eu ia, Deus falava, e até que chegou um dia que eu falei assim: Senhor, chega, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Mas quando eu não queria, não é porque eu não gostava, não é porque eu não gostava daquilo, eu já até fazia, mas eu tinha medo de falhar, medo de fracassar, medo de não dar certo. E o principal, eu ia sozinha. E eu falava: Deus, como é que vai ser isso? E aí eu comecei: é a igreja que o Senhor quer? Eu falei para Deus assim um dia: Deus, o Senhor está falando para todo mundo que o Senhor quer uma igreja aqui? Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu trabalho no Rio agora. Eu não consigo chegar aqui no horário, 7 horas da noite. Nunca. Dá um pingo no Rio e eu chego atrasada aqui. Como é que o Senhor quer que eu tenha uma igreja aqui? Se agora eu trabalho tão longe, a minha vida agora é outra. Eu já estava em outro lugar, já trabalhava em escolas prisionais, era uma outra história na minha vida. Eu falei isso no mês de novembro. No mês de dezembro, eu um rebuliço tão grande. Quando eu vi, eu já estava aqui em São Gonçalo. Eu não sei nem como é que eu cheguei em São Gonçalo. E aí, quando eu cheguei em São Gonçalo, eu falei: Deus quer que esse lugar verdadeiramente seja uma igreja. E eu comecei a fazer a obra. Deus começou a enviar as pessoas. Deus preparou tudo. Deus preparou o lugar. Mas existia um anseio no meu coração, porque a minha vida sentimental não estava resolvida ainda. Eu era sozinha. E eu fazia aquela obra sozinha. E as próprias pessoas me acusavam: olha lá, como é que pode? A pastora, que me chamavam de pastora, nem era pastora, pastora fazendo uma obra sozinha. E eu falava: Deus, olha aí a conta, Deus. Eu estou aqui foi porque o Senhor mandou. E um dia Deus falou para mim: eu vou trazer o seu esposo até aqui, esse lugar. Prepara o teu coração que eu vou trazer ele aqui. E eu esperei esse dia, porque eu via um homem chegando, entrando para o culto, com uma camisa, e eu guardava a camisa, sabe? E eu falava assim: Deus, quem é esse homem que está com essa... Eu via sempre aquela camisa. E Deus falava assim para mim: esse é o teu esposo. Eu vou trazer ele de longe aqui. E Deus trouxe meu esposo de São Paulo, no Pito, lá em cima naquela igreja da escadaria, para me conhecer. E eu digo para as irmãs que estão solteiras esperando em Deus: não saia do lugar que Deus te colocou, fica plantada quietinha onde Deus te colocou, porque Ele leva a pessoa que Ele preparou para você, aonde você está, na posição que você está. As amigas, as irmãs ficavam assim: você nunca vai casar, você não sai dessa igreja, aqui só tem a maioria mulher, você não sai daqui, você não visita igreja nenhuma, você tinha que estar indo numa igreja grande. E eu falava assim, Deus falava para mim: fica aí no lugar que eu te coloquei, porque o que eu reservei para você eu vou levar aí. Então, a gente precisa aprender, meu Deus, a ficar no lugar que Deus nos colocou. Deus levou meu esposo. Nós nos casamos em 7 meses. 7 meses. Foi tudo muito rápido. Deus preparou o ministério, Deus preparou tudo. As bênçãos que aconteciam naquele lugar, tio Renato, elas continuam acontecendo. Tudo que Deus fez, Deus continua fazendo. Hoje eu tenho outras jairas que entram por aquele lugar, que sentam acuadinhas, chorando.
E aí as meninas falam assim pra mim: você tem uma paciência. Aí eu falo assim: eu tenho essa paciência porque lá atrás eu tive alguém que teve muita paciência comigo, porque eu era muito pior do que todas elas. Ele teve muita paciência comigo. Ele teve muita calma comigo. Ele me instruiu, ele me discipulou, ele me ensinou. E eu falei para ela, eu falo para elas: como eu tive alguém que lá atrás cuidou de mim, tratou de mim, eu preciso hoje retribuir, não a ele, mas através da vida de cada uma delas que entram aqui. Porque é para isso que é o nosso chamado. Alguém vem, cuida da gente, a gente se levanta, mas a gente não se levanta só para se levantar. Não, é para que aqueles outros que venham até nós, a gente também possa ajudar e levantar essas pessoas. Hoje, naquele lugar, vou dar o exemplo de quinta-feira. A gente começou o culto achando que não ia dar em nada. E daqui a pouco, quando começa a pregação, meu Deus, o céu desceu, ficou pequeno aquele lugar, de tanta glória de Deus. É assim até hoje, tio Renato. É assim até hoje. Sabe por quê? Porque a semente que foi plantada naquele lugar, ela continua. E para encerrar, eu tinha muita coisa para falar, mas eu acho que essas coisas que eu separei foram as coisas que Deus queria para esse lugar. Esses dias, conversando com a minha mãe falou assim para mim: do nada, assim, papo de casa, né? Minha mãe falou assim: porque essa casa hoje foi a casa que eu nasci. Morei 2 anos, depois saí. Aí minha mãe falou assim: quando você nasceu aqui nessa casa, tinha uma senhora que vinha aqui e ela me ajudava muito a cuidar de você. Eu falei: é mesmo? Mas a senhora nunca me contou. É a Dona Maria. Ela era uma senhora evangélica. Aí eu: é mesmo? É. E ela pegava você no colo e você chorava muito. Eu sempre me emocionava. E ela ficava rodando com você pelo quintal daquela casa, te fazendo dormir, cantando para você. Ela botava a mão na sua cabecinha e ela rodava pelo quintal com você. E ela cuidava tanto de você, me ajudava tanto aqui. E naquela hora eu chorei muito ali, porque eu entendi que a oração da irmã Maria, que eu nem conheço, nem lembro como ela era, porque ela orou por mim naquele lugar. Ela andava comigo naquele quintal. E eu tenho certeza que aquela mulher um dia profetizou sobre a minha vida ali, sobre aquele lugar, sobre a história da minha família, sobre tudo. E Deus, anos depois, 30 e tantos anos depois, ouviu a oração daquela mulher na minha vida. E eu hoje, eu profetizo também na vida das crianças que estão perto de mim, das crianças que estão comigo, dos meus alunos, que serão homens e mulheres de Deus, que serão pessoas de Deus. Quando a minha sobrinha nasceu, eu segurei a minha sobrinha, eu fui uma das primeiras pessoas a segurar ela. E eu apresentei ela a Deus e falei: Senhor, ela é tua. Ela é para honra e glória do teu nome. E a minha sobrinha é alguém que adora a Deus. Eu tenho vídeos, apesar dos pais não serem evangélicos, mas Deus cuida daquela menina de uma forma tão sobrenatural, que todo mundo que cuida dela, os pais trabalharem, é evangélico. E minha sobrinha canta louvores, adora a Deus. Porque quando a gente apresenta alguém a Deus, quando a gente coloca alguém na mão de Deus, Deus cuida daquela pessoa e Deus ouve a nossa oração. Deus ouviu a oração da irmã Maria na minha vida. Deus ouviu a oração do tio Renato. Desculpa, eu não estou chamando ele de pastor, mas o pastor tio Renato. Deus ouviu a oração dele pela minha vida. Deus viu o preço que ele pagou pela minha vida. E o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, não é perda de tempo, mas paguem o preço por vidas. Orem por pessoas, intercedam por aqueles que precisam, por aqueles que Deus coloca na vida de vocês, por essas pessoas que Deus leva até vocês. Pode não semear agora, pode não crescer o fruto agora, nem naquele momento. Você
mas os planos de Deus aconteceram. E tudo aquilo que Deus tem para aquele lugar vai acontecer. E o que eu quero dizer para vocês é que o que Deus tem para a sua vida, os planos dele não serão impedidos. Espera essa noite, posso te perdão? Eu quero te pedir que você levante suas mãos em oração. Ela vai estar louvando. Enquanto ela estiver louvando, que seja o seu momento de entrega, porque às vezes a gente perde tanto a nossa fé, porque a gente ora tanto por pessoas, a gente clama tanto por vidas, que a gente às vezes olha e fala assim: Senhor, parece que a minha oração está sendo ouvida, que nada está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que no reino espiritual você está gerando uma grande bênção. No reino espiritual você está gerando algo para a vida dessa pessoa. Então eu quero dizer para você: não desista, não desista dessas vidas, não desista dessas pessoas que Deus te coloca para interceder, não desista de ninguém que Deus leva até você. Continua intercedendo, continua orando, continua clamando, porque o que Deus vai fazer é sobrenatural na sua vida. Não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eis aí, meu Senhor da glória, o teu povo, Pai. O teu povo, meu Senhor da glória, que está apresentando vidas, Pai, diante do Senhor nesta noite. Senhor, visita, Pai querido, Pai amado, cada uma dessas vidas pela qual eles estão intercedendo. Às vezes não entendemos, Pai, o que o Senhor coloca determinadas pessoas diante de nós, no nosso caminho, para semearmos, para intercedermos por essas vidas. Mas, ó Pai, eu quero te pedir hoje, dê sabedoria a cada um deles, meu Senhor, porque são disso pessoas que estão aqui para discipular outras vidas. Dê sabedoria a cada um. Enche eles, Pai, do teu Espírito, Pai querido, Pai amado. Enche eles de sabedoria. Que eles venham, Pai, a saber tratar. Que eles venham a saber cuidar. Que eles venham a saber amar, meu Senhor. Que eles venham a dispor tempo, meu Senhor. Porque tudo que eu recebi foi cuidado, tempo para com a minha vida. Ó Pai, e se hoje eu sou uma pastora, eu agradeço a quem, Pai, paga um preço